E aí pessoal, eu sou o Thiago AP e hoje eu vou estar dando início aqui ao quadro Arquivo Showa, que é um quadro que vai existir dentro do Toku Agora, em que eu vou abordar um pouco da Era Showa, né, das produções da Era Showa, especificamente dos anos 60 e 70, principalmente com foco nas produções do Henshin Bun, mas também algumas produções dos anos 50, anos 60, até meadinhos dos 80 lá. E para dar início aqui à edição 0 do Arquivo Showa dentro do Toku Agora, nada mais justo do que iniciar explicando o que é a Era Showa e como ela se aplica com o Tokusatsu. Porque a gente sempre ouviu falar Era Showa, Era Heisei, Era Reiwa. Em algumas franquias de Tokusatsu, a abordagem dela não é exatamente baseada no calendário. Bom, a Era Showa nada mais é do que o período regencial japonês, que se iniciou em 25 de dezembro de 1926 e se encerrou em 7 de janeiro de 1989, que compreendeu aí o reinado do imperador Hirohito, já que as eras são nada mais nada menos do que os períodos regenciais japoneses, né? Os períodos em que os imperadores aí têm o seu reinado. Muita coisa aí no Japão é dividida, né? É marcada por eras, né? E no Tokusatsu isso se aplica também, só que em alguns casos não necessariamente segue uma linearidade cronológica, né? Então vamos abordar um pouquinho disso aí, porque tem casos de franquias que a marcação é justamente por tempo, né? Que não houve nenhuma grande mudança significativa de abordagem, de produção, de narrativa, de linearidade entre uma era e outra. Como é o caso aí do Super Sentai, que o último Super Sentai da Era Showa foi Liveman, e o primeiro Super Sentai da Era Heisei foi Turbo Ranger. Não houve nenhuma grande mudança no formato das séries, com a mudança de eras, né? Outro caso que a gente pode denotar também é a franquia Metal Hero, né? Que o último Metal Hero da Era Showa foi Jiraiya e o primeiro da Era Heisei foi Giban. Também não houve mudanças significativas de uma era para outra aí, né? A mudança é puramente de calendário só. Já em algumas outras franquias houveram mudanças do próprio formato da franquia, como é o caso de Ultra, né? Se a gente for levar em consideração só as produções japonesas, né, as séries japonesas, o último Ultra da Era Showa foi Ultraman 80 e o primeiro foi Ultraman Tiga, de 1996. E teve aí uma grande mudança de formato, de estética entre uma e outra, né? Devido ao longo hiato que a franquia teve, o longo período de vacância de séries entre uma e outra. E há também aqueles casos em que a diferenciação de Showa e Heisei é feita meramente por conveniência estética ou por formato de produção, como é o caso de Godzilla, onde o filme de 1984, O Retorno de Godzilla, em data, em calendário, ele ainda é um filme da Era Showa, mas se você for pegar nos boxes lançados depois, né, com a instauração aí dos filmes da série Versus, O Retorno de Godzilla de 84, embora ele tenha sido lançado dentro da Era Showa ainda, ele é considerado como o primeiro da linearidade Heisei. Outro caso semelhante acontece com a franquia Kamen Rider, que em calendário, o último Rider da Era Showa foi Black RX. E se a gente fosse seguir o calendário, os filmes Shin de 92, Zeto de 93 e J já seriam Riders da Heisei. Só que por conveniência estética, por parâmetros de produção, a Toei prefere deixar eles, né, caracterizá-los como Riders da Showa, por justamente aí englobar todos os Riders feitos com o autor Shotaro Shinomori ainda em vida, e iniciar os Heisei Riders a partir de Kuga. Então não necessariamente aí Era Showa, Era Heisei vai seguir uma linearidade de conceitos e de ideias. É puramente uma forma de demarcar as coisas, né? Em algumas franquias, como a gente viu, não houve grande mudança de uma era para outra, como no caso de Metal Hero, de Super Sentai. Em outras franquias houve grandes mudanças, né? Como no caso de Ultraman. E
como em Godzilla e Kamen Rider, a organização aí das produções são feitas por conveniência, né? Muito obrigado para quem assistiu, muito obrigado para quem acompanha. Fiquem ligados aí nas próximas edições do Arquivo Showa aqui no Toku Agora. Um abraço, falou!